Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que vai ser bênção e eu tenho certeza que se você ficar até o final da mensagem, você vai receber de Deus uma bênção, porque a palavra de Deus traz no nosso coração fé. Porque a fé ela vem da onde? Da palavra de Deus. E só tem milagre quem manifesta a fé. Então, se você quer um milagre na sua vida, você vai ter que fazer uso da fé. E começa onde? Começa na palavra. Você ouvindo a palavra de Deus, e nós vamos falar da palavra de Deus, e eu tenho certeza que se você está precisando de um socorro na vida financeira, na saúde, você vai receber de Deus, mas se você tiver fé, porque a fé ela nos leva a conquistar as bênçãos de Deus, conquistar aquilo que o homem não pode fazer. Só Deus pode nos dar. Então, nós vamos trazer essa mensagem, eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos para a palavra de Deus? Lucas, capítulo 19, versículo 12. Não repara não que no fundo da gravação meu filho está aqui falando junto comigo, porque eu tenho certeza que quando ele crescer ele vai ser um grande pregador para a glória de Deus. Vamos para a palavra? Lucas capítulo 19, versículo 12, que diz assim, ó. Então Jesus disse, certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse, vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. E acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aqueles homens fosse feito rei deles. E o homem foi feito rei e voltou para casa. E aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto que havia conseguido ganhar. E o primeiro chegou e disse, mas vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Você vê que aquele homem foi levantado rei. E saiu uma comitiva para impedir a coroação daquele homem. Você vê quantas situações impedem você de receber a bênção, de receber a coroa. A vida é assim. Muitas situações impedem você de reinar. Muitas situações impedem você de glorificar a Deus. E você vê que foi uma comitiva para impedir aquele homem de ser feito rei. Você vê que o mundo espiritual trabalha para atrapalhar os planos dos seres humanos. E você tem que fazer uso da fé. Você tem que lutar, você não pode se entregar. Porque quando a pessoa ela se entrega, ela é destruída. Por exemplo, a doença vem para destruir o ser humano. E você não pode se entregar à doença. Você não pode se entregar aos maus pensamentos. Você vê que a pessoa se entrega aos maus pensamentos e acaba se suicidando. O diabo fica falando na mente dela. Tira a tua vida. Você não presta para nada. E aí a pessoa acredita nessa conversa do diabo e acaba tirando a vida. Coloca uma coisa no seu coração. Você que está ouvindo essa gravação, você tem muito valor. Você é importante para Deus. Ainda que ninguém te ame, que eu acho difícil. Mas Deus te ama de uma forma sobrenatural, como ninguém um dia te amou. E você tem que acreditar nisso. Você tem que crer na palavra de Deus, porque está escrito, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
você vê, Deus te ama e vai dar para você a vida eterna. Você tem que crer nisso, você tem que crer na palavra. Mas muitas das vezes a pessoa acredita mais nos maus pensamentos do que na palavra de Deus. Muitas das vezes a pessoa acredita mais naquele pensamento de medo do que na palavra de Deus. Para com isso. Firma a sua fé, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Você pode falar aí com fé? Vai dar tudo certo no nome de Jesus. Para a glória de Deus. Creia, firme a fé. Você vê que aqueles homens aqui queriam impedir o homem de ser consagrado rei. E eu te pergunto, até na obra de Deus, você que faz a obra, muita gente às vezes te atrapalha fazendo fofoca. E a realidade é que muita gente parou de fazer a obra. Por quê? Porque pessoas foram levantadas pelo diabo para atrapalhar ela. Pastores que não pastoreiam mais, obreiros que não fazem mais a obra, diáconos que não fazem mais a obra. Por quê? Porque teve um dia que pessoas se levantaram para atrapalhar ela de fazer a obra. Por exemplo, a pessoa tem o chamado de louvar, de adorar a Deus, mas uma pessoa do diabo foi levantado e falou para ela: você canta muito mal. E aí ela guardou aquela palavra no coração e nunca mais louvou a Deus na igreja. Porque, infelizmente, às vezes a pessoa tem dia que ela não está bem. Às vezes, naquele dia, a pessoa estava com uma voz rouca, estava com dor na garganta e não cantou bem. E aí o diabo levantou uma pessoa para matar o sonho dela, para matar a obra de Deus na vida dela. Por causa de uma palavra. E ela deixou aquela palavra entrar no coração. Não deixe com que palavras de maldição entrem no seu coração e impeça você de realizar seus sonhos. Não, impeça você de fazer a vontade de Deus, porque a felicidade plena, guarda isso no seu coração. A felicidade plena está em fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você desfruta da felicidade plena. Continuando aqui. E o primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que você me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E o segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser um governador de 5 cidades, disse o patrão. E o outro empregado chegou e disse: patrão, aqui as suas moedas. Eu a embrulhei num lençol e escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que és um homem duro e que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. E ele respondeu: você é um mau empregado. Você usa as suas próprias palavras para julgá-lo. Olha só aqui, ó. Você vê que aquele homem, ele recebeu o talento, ele recebeu a moeda e parou. E não fez nada. E ele foi reprovado. Nós temos que buscar, nós temos que fazer as coisas de Deus, porque a fé é a ação. Nós temos que agir. Deus, ele age através da ação, do movimento. Você não pode parar. Aí muita gente fala assim: ah, pastor, eu não tenho condição. Você não tem condição, mas você luta. Você tem que agir a sua fé. Por exemplo, eu tô até lembrando de uma situação aqui de um mecânico. O mecânico, o mecânico que eu conheço, ele está disponível.
Eu tive experiências com eles que não foi boa. Mas aí muitas das vezes eu volto a procurar ele, porque ele está disponível. E trazendo para aqui para a palavra, Deus só usa quem está disponível. Se a pessoa não estiver disponível, Deus não usa. Você vê que tem pessoas que têm muito talento, mas ela não está disponível. Ela está voltada para os afazeres dela. Ela está voltada para a vida dela. E aí Deus não consegue multiplicar o talento. Porque tem gente que não tem talento, mas está disponível. E Deus dá o talento a ela. Isso aqui é muito forte. Ah, pastor, eu não sei falar. Sabe sim. Eu não sei pregar. Sabe sim. Fala de Jesus para o seu vizinho. Fala de Jesus para o conhecido. Conta o testemunho que você tem com Deus. Conta as experiências que você tem com Deus, que é uma pregação. E eu tenho certeza que isso vai ser usado por Deus para ganhar aquela alma. Guarda isso no seu coração. Esteja disponível para Deus. Mas a realidade é que as pessoas não estão disponíveis. Elas querem curtir, elas querem se distrair e acaba não estando não estando à disposição. Então, se você quer ser bênção de Deus, esteja disponível, que eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Ah, mas eu não tenho condição. Deus te capacita. Vai em frente, luta. Vai lá fazer a obra de Deus. Ah, pastor, lá na igreja, lá eu faço a comida. Vai lá, faz a comida lá na igreja. Ah, pastor, eu ajudo os pobres. Vai lá ajudar os pobres. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Esteja disponível, que Deus vai te multiplicar o talento. Agora, se você enterrar o talento, se você não estiver disponível, infelizmente você não vai obter o melhor de Deus, porque só obtém o melhor de Deus quem está disponível, que recebe a bênção. No nome de Jesus. Continuando aqui, ó. Você sabia que sou homem duro e que tiro dos outros, e o que não é meu, e colho o que não plantei. Então, porque você não pôs o seu dinheiro no banco, assim como eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas o que não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e matem todos na minha frente. Você vê que os inimigos, não pense em você: ah, pastor, eu sou muito bonzinho, não tem inimigo. Você se engana. Existem inimigos espirituais que querem te destruir. E você precisa fazer uso da fé para vencer esses inimigos. Você vê que o que a gente aprende nesse texto aqui é que nós temos que multiplicar o que vem nas nossas mãos. Temos que multiplicar. Se Deus te deu o talento de pregar, pregue. Se Deus te deu o talento de ajudar os pobres, ajude. Se Deus te deu o talento para louvar, para adorar a Deus, louve. Deus te deu um talento, multiplique esse talento. Multiplique. Que eu tenho certeza que você vai ver a bênção de Deus. E tem outra coisa aqui interessante: se você não multiplicar esse talento, a pessoa é destruída. A pessoa não vai ser feliz.
Porque uma coisa eu te falo, a gente precisa lutar, porque existem inimigos tentando nos parar. E você vê que o homem aqui, ele ia ser coroado rei, mas um grupo de pessoas estava tentando atrapalhar. Infelizmente, tem situações que são pessoas são levantadas para te atrapalhar, mas você não pode se entregar, você tem que lutar. Você não pode desistir. Você pode repetir com fé junto comigo: eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Agora vamos falar com Deus, mas antes disso eu peço para você, dá um pause na gravação, vai lá pegar um pedacinho de pão. Se não tiver pão na sua casa, não tem problema, pegue um pouquinho d'água, que nós iremos consagrar o pão ou a água. E se você preferir, quiser consagrar os dois, faça uso da fé, porque eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre. Vamos orar, vamos falar com Deus no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, nesse momento eu entro na tua presença em oração e te peço, meu Deus, que o Senhor venha agora com o teu poder, arrancando todo o mal da vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha agora penetrar no coração, que o Senhor venha penetrar no corpo e venha arrancar toda a enfermidade, todo medo, todo sintoma, que todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, levante a água, meu Deus, eu consagro esse pão e essa água, que quando essa pessoa comer do pão ou beber dessa água, ela vai experimentar do teu poder, do milagre, no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer do pão e beber da água e seja fortalecido no nome de Jesus. Receba a bênção no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, envie o nosso vídeo para uma pessoa doente, para uma pessoa que está internada no hospital, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser instrumento de Deus de cura e de libertação. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.